Bem-vindos para mais um vídeo e hoje para a apresentação de mais um livro e hoje vamos falar sobre o neofeminismo, aquilo que se denomina por neofeminismo. O que é o neofeminismo? Qual tem sido, portanto, o efeito dessa ideologia, dessa filosofia na sociedade? E para isso eu trago um livro escrito pela autora francesa, escritora e filósofa francesa Bérénice Levet, que nos traz esta obra Libertem-nos do Feminismo. Libertem-nos do Feminismo. Portanto, as novas Inquisições. Libertem-nos do Feminismo, às novas Inquisições. Pelas edições da Gradiva, editado em 2021, fevereiro de 2021. Um livro muito recente, escrito por esta autora francesa, que eu passo aqui a apresentar, doutorada em filosofia. Bérénice Levet é filósofa e ensaísta. É autora das seguintes obras: Le Crépuscule des Idoles Progressistes, 2017, portanto, O Crepúsculo dos Ídolos Progressistas, 2017. La Théorie du Genre ou Le Monde Rêvé des Anges, a Teoria do Gênero ou O Mundo Sonhado dos Anjos. L'Identité Sexuelle comme Malédiction, 2014, portanto, a identidade sexual como maldição. La pensée des images, entretien sur Dieu dans l'art, o pensamento das imagens, a entrevista com Deus na arte, portanto, em cooperação com François Boisflux, escrito em 2011. Depois temos Le Musée Imaginaire d'Hannah Arendt, portanto, Parcours itinéraire pictural musical de l'œuvre, que é um livro com o prémio da Academia Francesa, portanto, o Museu Imaginário de Hannah Arendt, percurso itinerário pictural musical da obra, com um prémio da Academia Francesa, escrito em 2012. Portanto, é uma autora renomada, é uma autora de grande porte, portanto, na literatura e nos ensaios em França. Bérénice Levet, que escreve aqui esta obra fulminante, que eu li do princípio ao fim. De facto, uma obra fantástica que, portanto, expõe completamente o que é o feminismo. Há aqui dois tipos de feminismo que a autora fala: o neofeminismo e o feminismo tradicional, que é bom, que é um feminismo bom em defesa da própria mulher. E depois temos esse neofeminismo, que é um feminismo destrutivo, negativo, e que é este neofeminismo, é esta ideologia que Bérénice Levet vai, portanto, pôr a nu, não é? Nesta obra, Libertem-nos do Feminismo. Ora, o que é que o livro nos diz? Tal como o antirracismo, invenção de racismos, usa, oprime e condena a pobreza e a marginalidade, as minorias que diz defender, tal como o islamismo devasta territórios onde entra, tal como a excreção da sexualidade heterossexual viola a natureza humana, o neofeminismo, o novo feminismo, não liberta, mas oprime, antes de mais, as mulheres. Escola de embrutecimento, o neofeminismo é uma das últimas grandes narrativas dos órfãos do totalitarismo. Aqui estou a ler, portanto, a parte de trás do livro. Se o feminismo nos anos 70 do século XX era um movimento de emancipação, libertador, conquista justíssima, portanto a autora aqui diz bem do primeiro feminismo, da igualdade de direitos, que era um feminismo que se preocupava com a mulher, não é? Hoje, nas exportadas versões norte-americanas, mais uma vez, portanto eu tenho falado muito disso, das ideias pós-estruturalistas que foram para os Estados Unidos e que se desenvolveram nos Estados Unidos dentro dos campos universitários, portanto, exportada na versão norte-americana que domina hoje a França e graça entre nós. Não é mais do que uma máquina de vigiar e punir e infantilizar tentativas delirantes de bestialização e lapidação cultural, dito pelas palavras da autora.
criminalização do desejo masculino, guerra dos sexos, neopuritanismo, depuração cultural das grandes criações na literatura e nas artes. Vou repetir, depuração cultural das grandes criações na literatura e nas artes políticas e dos pesos e dois pesos e duas medidas quando se trata dos homens muçulmanos, porque este livro fala disso, quando esses escravizam as mulheres na nossa Europa. O novo feminismo, o neofeminismo, constitui hoje, sobretudo para as mulheres, um inimigo que é imperativo vencerem, se não quiserem tornar-se apartidárias na sua própria terra, oprimidas pelo delírio da ideologia feminista. Portanto, Libertem-nos do Feminismo é um livro lapidar, de grande coragem, no meio hostil às liberdades, em que a filósofa Berenice Levet explica e prova como a causa das mulheres não passa de um disfarce desse novo neofeminismo. Na verdade, este neofeminismo trabalha para a desconstrução do nosso modelo de civilização. Esta é a frase mais importante. Na verdade, este neofeminismo trabalha para a desconstrução do nosso modelo de civilização. Berenice Levet convida as mulheres a erguerem-se, a revoltarem-se contra os novos Robespierre, esses novos Robespierre, que se odeiam a eles próprios e querem roubar à mulher a alegria de ser mulher. O jogo da sedução, o que o distingue da sua natureza e a sua liberdade. Um livro fantástico que põe completamente a nu este neofeminismo, esta ideologia totalitária que nada mais, nada menos é do que a destruição dos próprios alicerces da civilização, a chamada família. Tirei algumas passagens, alguns pontos do livro interessantíssimos que eu vou ler agora convosco. Portanto, aqui uma passagem sobre o fim da razão crítica e apelo da mídia à emoção. Vejam bem. Esta é a fábrica do consentimento desse neofeminismo. A razão, o espírito crítico, ou seja, o espírito de análise, abdicam e cedem terreno à emoção. Bom, isso nós já sabemos que a televisão funciona assim, não é? Impressionante ilustração daquilo a que a universitária Ingrid Ricker chama fábrica mediática do consentimento. Vejam bem, fábrica mediática do consentimento e da missão evangélica de que se julgam investidos os jornalistas. Agora, uma outra pequena passagem também, portanto isto foi na página 14, agora na página 15 lemos: a sociedade tem de se reinventar, é preciso mudar as mentalidades, reeducar os homens. É isso que o neofeminismo quer e que as partidárias deste movimento desejam. Uma outra passagem na página 16 de um caso particular para a generalização do homem. Ora, eu já vou explicar, depois de ler esta pequena passagem. Portanto, a técnica está bem oleada. Recorrer a um caso particular, Dominique Strauss-Kahn, Harvey Weinstein ou qualquer homem que tenha matado, acompanhar uma mulher e dele tirar conclusões gerais e universais acerca da natureza masculina e da sexualidade heterossexual, denunciada como fundamentalmente cruel para as mulheres. Portanto, passa-se de um caso particular e generaliza-se tudo. Todos e tudo. Ou seja, o homem é generalizado por um caso. Vejam bem. O homem como, portanto, ser que constitui a sociedade, não é? Soterrada por uma avalanche de palavras, a frágil realidade tem mais dificuldade que nunca para chegar à superfície. Os serviços de verificação de que tanto se orgulham os média e outras instâncias incumbidas de desmentir as fake news não se atrevem a fazê-lo. Ora, tratou-se de um grande momento de mistificação. Informações desprovidas do menor fundamento foram erguidas como verdades incontestáveis e incontornáveis. A Nova e Língua, 1984, de George Orwell, a nova língua do feminismo tornou-se a língua oficial. Bem pensar, bem falar é pensar e dizer a condição das mulheres segundo as categorias elaboradas pelas neofeministas.
assédio sexual, assédio de rua, insulto sexista, violência contra as mulheres, flagelo social, libertação da palavra, cultura de violação, patriarcado, virilidade, instalou-se todo um pronto a pensar que ninguém está autorizado a questionar. Ou melhor, e talvez seja o mais grave, que a ninguém ou quase ninguém ocorre questionar. Portanto, a questão da nova língua nesse neofeminismo, e aqui uma passagem na página 50, o feminismo radical. O neofeminismo radical militante não visa apenas a conquista de direitos para as mulheres. Ele concebe-se como lutar contra um sistema, o próprio sistema patriarcal. Não há dúvida de que o combate começa por se voltar para as figuras masculinas da autoridade, os políticos, os eclesiásticos, os juristas e até os intelectuais, mas muito mais rapidamente as feministas passam do particular para o geral, lá está a importância que eu disse, passar do particular para generalizar tudo, e aplicam uma retórica que engloba todos os homens no mesmo modelo, tudo no mesmo saco. Todos os homens são iguais. E, desde logo, é menos o sistema patriarcal que é combatido do que a figura que encarna o homem, quem quer que ele seja. E eu até direi a figura do pai. Essa tem sido a figura mais combatida. Portanto, isto é na página 50. Eu não vou poder ler tudo, são muitas passagens. Retirei mais uma parte da página 53, da Tábua Rasa. O feminismo é movido por um desígnio muito mais revolucionário, pois entende fazer tábua rasa do passado e precipitar o advento de um mundo que não se assemelharia em nada ao mundo que herdamos. Isto é típico da esquerda e da extrema-esquerda, ou seja, tentar destruir o passado, apagar o passado. Página 67, lemos: com efeito, a França singulariza-se até quando pela sua repugnância em ver os elementos que a compõem coexistir e viverem uns ao lado dos outros sem um mundo comum, sobrepostos como azeite e água, o que explica que de todas as nações europeias sejamos a nós a segurar com firmeza o freio às comunidades e que nos insurgimos contra a fragmentação da França, portanto aqui a autora está a falar da França, num mosaico de comunidades a viverem segundo calendários próprios, ritos próprios, usos e costumes próprios, indumentárias próprias. Portanto, os protestos femininos no Festival de Cannes, as atrizes exprimam-se em nome de todas as mulheres, a ordem de desejo dado aos homens brancos de mais de 50 anos pela Ministra da Cultura François Nissen. Tudo isso é uma traição ao espírito republicano, segundo portanto, a autora Bérénice Levet, que diz que o neofeminismo é a própria destruição da República. Portanto, outra passagem na página 69, nota-se que este feminismo que ganha terreno em França é uma espécie de volta do boomerang, pois o feminismo americano está impregnado do French Theory, aquilo que eu disse, primeiro as ideias francesas para os Estados Unidos e depois a voltarem agora no século XXI em massa. Portanto, alimentou-se dos trabalhos das teorias dos pensadores franceses da desconstrução que não encontravam público em França, como o feminismo diferencialista de Hélène Cixous. Portanto, a cada vez maior influência em França desses feminismos identitários à americana, portanto, feminismos identitários à americana, é um sintoma do individualismo e da atomização que corrói as nossas sociedades. O individualismo, no sentido definido por Alex de Tocqueville, de uma pessoa que conquista a própria existência e que não quer depender de nada nem de ninguém. As mulheres seriam tudo o que devem ser antes e fora do encontro com o outro sexo. As mulheres que brandam "o meu corpo é meu" e que apelam, na companhia da atriz americana Natalie Portman, a uma revolução do desejo, pretendem provar que podem viver sem homens. Isto chega ao cume da estupidez, não é? Depois temos o capítulo 3 sobre o islamofeminismo, ou seja, aqui eu não vou ler porque são muitas passagens. Bérénice Levet explica que há aqui dois pesos e duas medidas, não é? Quer dizer, o homem ocidental patriarcado é atacado pelas neofeministas, mas aquilo que sabemos que se passa no Islão, portanto, nem uma palavra, não se ouve absolutamente nada dessas neofeminismos sobre isso, não é? O mesmo que acontece muitas vezes com a esquerda política, não é? Portanto, aqui a autora desenvolve. Também temos aqui na página 85, portanto, a noção de interseccionalidade.
Portanto, a autora escreve, daí o surgimento, última novidade no volapuco do feminismo, da noção de interseccionalidade das lutas e de um feminismo que se reivindica interseccional. O seu princípio é simples, portanto, o princípio de interseccionalidade, portanto, o princípio é o seguinte, o seu princípio é o seguinte: no cruzamento da luta contra o sexismo, o racismo, a homofobia, encontra-se o mesmo inimigo, o homem ocidental, patriarcal ou heterossexual. Portanto, em vez de cada um servir individualmente a sua própria causa, convém que se unem as forças todas, o tal interseccionismo que se une, não é? Que agora temos o fenómeno woke nos Estados Unidos, que eu tenho falado muito aqui no canal sobre esse fenómeno, não é? Depois temos mais uma passagem na página 115. Este livro é muito completo, portanto, sobre a neutralidade na linguagem reivindicada pelas minorias, ou seja, a questão por essas ditas minorias não é a presença ou não do feminismo, mas a sua abolição em simultânea com a do masculino. Não se reconhecem em nenhum dos sexos, em nenhum dos géneros. Os transexuais reclamam uma língua perfeitamente neutra, daí o neutralismo. No metropolitano londrino, o tradicional Ladies and Gentlemen, julgado discriminatório, foi substituído por um convivial Hello Everybody's. Onde é que isso já está a chegar, não é? Já a Presidente da Câmara de Amsterdão, que deixou de falar de homossexuais para falar de pessoas cor-de-rosa. Ou seja, há uma série de coisas que estão a acontecer de uma nova língua neutral que está a eliminar todas as referências, como por exemplo homem-mulher, pai-mãe, ladies and gentlemen, senhora ou senhor. Tudo isso está a ser completamente dissolvido por essa ideologia chamada neofeminismo, não é? Depois temos aqui mais uma passagem na página, portanto, na última passagem que eu escolhi, portanto, na página 155, os novos puritanos já não são papões vestidos de preto. A encarnação atual do Partido do Voto são os movimentos feministas. A Associação Osez le Féminisme, as Femmes e o Comitê La Barbe ergueram-se como verdadeiras brigadas dos costumes, das imagens, da linguagem, das obras de arte, tanto do presente como do passado. Nada lhes escapam. Exercem incansavelmente a sua vigilância. Aqui temos, portanto, a cancel culture, na página 155. Este livro tem muito mais coisas. Esta autora escreve-nos muito mais coisas, descrições, fala muito sobre a cancel culture, sobre, portanto, a aliança desse neofeminismo com outros movimentos de minorias também, outras ideologias, todo um império que se está a levantar, principalmente nos campos universitários americanos, não é? O fenómeno woke, o tal fenómeno woke que está a invadir cada vez mais as universidades e que aqui na Europa também já está em força, não é? Nós vemos, por exemplo, no próprio futebol, os jogadores, não é, que se ajoelham perante todas essas causas, não é, todas essas coisas, não é? Portanto, a força que tudo isto está a ter, e aqui esta autora, neste livro fantástico, faz aqui, portanto, uma descrição de facto do que é as novas inquisições. Libertem-nos do feminismo, livro muito interessante, à venda em todas as livrarias, de Berenice Levet. Mais uma recomendação que eu aqui faço, portanto, mais uma grande recomendação de leitura para aqueles que se interessam por essas questões fraturantes, por todas essas questões políticas e sociais, não é? E sociológicas também. Fica aqui a minha recomendação. Espero que tenham mais uma vez gostado deste livro. Esta autora, vale a pena ler os livros dela, e fica aqui mais uma recomendação para quem não conhecia Berenice Levet, esta ensaísta e filósofa francesa que escreve Libertem-nos do feminismo, as novas inquisições. Até uma próxima.